Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Fé e Versículos. Nesse vídeo iremos falar sobre a ansiedade. Vamos começar com um versículo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Lucas 12, 25-26. A ansiedade parece ser um dos graves males do presente século. Quem não tem, vez por outra, a impressão de que gerações anteriores à nossa tinham uma vida mais pacata, sadia? O nosso atual ambiente é veloz e o maior bem de consumo dos nossos dias é disparado a informação, de qualquer tipo. Além disso, nós somos bombardeados a todo instante com apelos de marketing, ditando o que precisamos ser, e o que precisamos ter, mesmo que todas essas situações e coisas sejam absolutamente supérfluas, e a busca por isso tudo, ainda, nos roube vida, preciosa vida, tempo que não volta. Mas há mais coisas que nos causam ansiedade. A luta pela sobrevivência, carreira profissional, aparência, o que as pessoas pensam de nós, o conceito dos outros a respeito de nossa imagem, condição social, títulos e diplomas, necessidade de agradar, e por aí vai. Todas essas situações, e o nosso empenho e esforço para manter tudo isso funcionando, nos desgastam e nos agridem de modo cruel e implacável. Será que isto está certo? É isso mesmo a vida? Só isso? Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, lustros, décadas, jubileus, séculos, milênios, vida, tudo é efêmero, salvo a eternidade com Deus. Da mesma estirpe são as realizações e feitos de cada um. O tempo voa, a vida passa, o ocaso chega e a luta acaba, invariavelmente. E depois, ainda não cheguei lá, devem aparecer os questionamentos. O que eu fiz da minha vida? Valeu a pena? E agora? Etc. e etc. Esses são os tempos difíceis narrados pelo pregador no capítulo 12, de Eclesiastes. Talvez a melhor pergunta, pondo a resposta em prática, seja o que fazer da vida sem desperdiçá-la, enquanto ainda resta tempo de reação, para se viver com mínima paz na época das cães, no epílogo. Por exemplo, pessoas se matam em competições desenfreadas para construir carreiras profissionais, se desgastam sobremaneira, por coisas efêmeras, e põem em segundo plano cuidados pessoais, família, filhos, amigos, saúde, diversões, Deus, etc. Tudo regado à correria, ansiedade extrema, falta de tempo, etc. Aí a vida passa, o ápice da carreira é atingido, e o próximo passo, provavelmente, é o caixão. E esquecimento total. Isso é vida? A ansiedade é inimiga de Deus, pois quem com ela sofre, se esquece da bondade de Deus. Contudo, é certo que a ansiedade vem sem aviso, e nos toma como reféns seus, e mesmo confiantes em Deus, ela nos assola. A pergunta do verso simplesmente nos diz para não darmos muita importância à ansiedade, pois ela é uma ilusão, persistente, é verdade, mas ilusão. A ansiedade nos incomoda, mas sem Deus nós nada podemos fazer. Nada. Nem mesmo acrescentar um côvado que seja no curso de nossas vidas. Vamos para o segundo versículo, mas primeiro se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para melhorarmos cada vez mais. Obrigado. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Essa é a parte mais difícil, muitos diriam. Contudo, a verdade é que Deus está sempre pronto para receber as nossas ansiedades, mas nós nunca estamos prontos ou dispostos a entregá-las a Ele. Se as mantemos conosco, são como pedras em nosso fardo. Pesam, atrapalham, embaraçam a vida.
E Jesus disse que nós não somos obrigados a carregá-las. Lançar sobre ele as nossas ansiedades deveria ser uma conduta obrigatória. Mas não é fácil fazer isso. Mesmo. O verso diz para fazer assim, mas não nos ensina como proceder. Entretanto, nessa empreitada, temos ao nosso lado duas importantes e valiosas aliadas, a fé e a lógica. Pela primeira, cremos incondicionalmente que Deus é capaz de nos livrar de nossas ansiedades. É um ato de fé. E fé não se explica, se vive. Já pela lógica, a coisa parece ser facilitada para nós, especialmente para aqueles que já andam com Jesus há algum tempo. Ora, se Deus tem cuidado de nós, e essa é a justificativa pela qual a Bíblia nos diz para lançar nossas ansiedades sobre Ele, basta darmos uma olhadela no passado e verificar o tanto de cuidado que Deus já teve conosco, de lá para cá. O cuidado de Deus por cada um de nós é algo que não se pode ignorar. É patente. Logo, se Ele de fato cuida de todos nós, por fé e por lógica, podemos todos lançar nossas ansiedades sobre Ele. Bendito seja o Pai! O que estão achando dos versículos? Por favor, deixe seu comentário na descrição. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Viver não é tão simples. Pelo contrário, apesar de ser uma dádiva de Deus estar vivo, a vida é muito complicada e cheia de percalços. E é da natureza humana o ser ansioso. A ansiedade está presente em todos nós, em maior ou menor grau, mas sempre incomodando. Tem ansiedade que até é boa, mas a maioria daquilo que consideramos como ansiedade nos maltrata e tortura. E tem ansiedade que é doença. O conselho do verso é para que não andemos ansiosos, mas, como se diz por aí, falar é fácil. A verdade é que todos nós padecemos diariamente com algum tipo de ansiedade. Alguns dias são piores do que outros, e vamos vivendo. Um medicamento, próprio para isso, por vezes, nos tranquiliza um pouco. Porém, creio, a ansiedade faz parte da vida, e não há o que nos livre dela totalmente. Gosto de pensar que nós podemos racionalizá-la, e quando conseguimos isso, se porventura conseguirmos, seus efeitos são aplacados, diminuídos, minorados, atenuados, porém, nunca anulados e eliminados. No entanto, nem todo mundo tem força em si mesmo de racionalizar e de se livrar, com isso, de parte dos efeitos nefastos que a ansiedade nos causa. O verso nos diz que podemos orar a Deus pelas coisas que nos incomodam. Diz, também, que se o desespero e a angústia forem grandes, podemos até suplicar a Deus por algo. A súplica, talvez, seja uma oração na qual colocamos mais sentimento, seria uma prece bem mais intensa do que eventual oração normal e corriqueira, isto é, fora do cotidiano, e em momentos sensíveis ou de crise. As ações de graças são os constantes agradecimentos a Deus, que seus filhos nunca se cansam de externar, de um jeito ou de outro. Não há um dia sequer em minha vida que eu não me pegue agradecendo a Deus, do nada e por tudo, louvando o seu nome, não no sentido de canto, mas em forma de palavras internas de gratidão a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. E, às vezes, converso com o Senhor como se falasse sozinho, isto é, com palavras audíveis, ao vento, mas é com Ele que falo. De repente, nós trombamos com alguém na rua, falando sozinho, e logo pensamos que o cidadão é doido, maluco, mas não, nem sempre, em verdade, ele pode estar orando. Pode acontecer, ou não? Estamos chegando ao final do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por ter assistido até o final. Compartilhe o vídeo para toda a família.